Olá, eu sou Cibele do canal Caminhos da Consciência, aqui nesta plataforma, na plataforma vizinha. Hoje eu vou trazer um texto, já falei aqui várias vezes sobre esse assunto do Nesara Gesara, mas um texto que eu achei assim muito legal do Vital Froze, e é como eu já venho falando, né? É bater na tecla várias vezes sobre o mesmo assunto, é sempre interessante, mesmo eu que já sei lá, para mais de 10 anos, cada vez que eu escuto, há um esclarecimento de um detalhe, sabe, um detalhamento maior e que é interessante a gente saber. E eu achei interessante a fala dele, a forma da explicação dele, por isso eu achei legal trazer, né? Então, tudo aquilo que a gente conhece até aqui, né? Através da ciência, do ensino, da religião, da própria estrutura da sociedade em que vivemos, vai mudar, vai deixar de existir. Graças a Deus, né? Porque já vimos que não deu certo. Porque esse sistema em que vivemos, de educação, estrutura social política e até a saúde, faz parte de um sistema escravocata, né? Crata, ou seja, de escravidão, né? E de tratar de deixar todos nós doentes. Haja visto que não preciso nem provar nada. Vejo uma foto de 1970, todo mundo na praia, todo mundo magrinho, saudável, e agora até criança de menos de 10 anos já é balofa. Então, por quê? A gordura é sinal de inflamação no corpo. E se é inflamação no corpo, significa que nós estamos sendo, sim, envenenados diariamente, né? Por quem? Por um sistema que nos quer vender doença para depois vir com a Big Pharma trilionária, né? E eles querem apenas nos tirar dinheiro, tudo que puder tirar do nosso trabalho, de forma que a gente cada vez mais se ocupe em trabalhar mais para obter um pouco mais e ter que deixar mais por doença, por um conforto maior ou por um estudo melhor, é melhor para eles. Eles não querem permitir que a gente suba a graus para justamente não acontecer o que acabou acontecendo. Eles nos amarraram em rede e que com o tempo foi se roendo, acontecendo pontas. Essas pontas foram sendo pegas. Então, o que era com poucas pessoas há uma década atrás, 2 décadas atrás, agora passou com o advento da internet, que foi lançado por eles mesmos para disseminar a desinformação mais facilmente. Eles não contavam que, da mesma forma que disseminou a desinformação, disseminou também a informação, né? E aos poucos, de 20 anos para cá, a gente vem galgando a verdadeira face, né, do que a gente vive. Então a Terra não será nem sombra do que nós somos hoje, né? Até porque não seria assim uma transição, né? A transição é realmente de uma mudança radical. É claro que nós tivemos outras transições radicais no passado, mas essa é uma transição da Terra de entra, faz esse barulho. É uma transição de, como é que se fala? Da Terra, de expiações, provas e expiações para a regeneração. Então, daí essa mudança e tirada das pessoas que não estão preparadas ou não querem ou não estão interessadas em crescer, em expandir a sua consciência, tá? E como é um pouco, isso acaba sendo um pouco por conta de amadurecimento espiritual, então muitos não estão prontos para tal, né?
Então não vão para o mundo de regeneração, continuarão no mundo de provas e expiações. Né? Tem gente que acredita que tem que sofrer para conseguir um pedacinho do céu, não é assim? Deixa cada um, uma hora descobre a verdade, né? Então, a verdade é que a mudança vai ter uma profunda, que as pessoas acham que o Nezara Gesara é só o financeiro, e não é, gente. O financeiro, a parte financeira do Nezara Gesara é apenas um braço. Quem vai tratar realmente da parte financeira, que é um sistema quântico, né, financeiro, é o QFS. Nós vamos discutir muito sobre essas três siglas. QFS. Esse é um bracinho, né, do Nezara Gesara, dentro do sistema financeiro quântico. Também vai ter o RV, que vocês vão ouvir muito falar, né? Que é a reavaliação dos valores das moedas. Por que a reavaliação? Porque todas as moedas não precisará ter uma moeda única. Todas as moedas vão se reavaliar e ficar valendo, um exemplo, €1, $1 ou R$1, não importa. Todos terão o mesmo valor. Falar um negócio desse é como entrar no céu, né? Agora, calma, mas é isso. Mas também as coisas não é bem assim essa loucura que vai virar, né? Isso tem certas mudanças, mas os valores vão ser os mesmos, ok? Não tem como fazer um sistema financeiro quântico novo se não for feito uma reavaliação das moedas. Por quê? E aí vem a explicação. O que significa isso? Significa que todas as moedas vão ser convertidas porque existe muito dinheiro sujo guardado, bilionários que fizeram todas as falcatruas, e políticos, obviamente, no mundo. Eles possuem verdadeiras fortunas em moedas. Eles são que nem tio Patinhas, estão sentados em cima, principalmente os cocaleiros, né? Os traficantes, eles têm dinheiro vivo em dólar, né? Eles estão sentados em cima de montanhas de dólares, né? Olha, a Kitty tinha um quarto inteiro de, de, de dinheiro em espécie, né? Que ela tentou queimar e não deu certo, porque não queima assim tão fácil, né? E verdadeiras fortunas em moedas, em dinheiro, em valores em espécie. E eles precisam fazer a troca. Quando eles forem fazer a troca, porque vem a moeda, o aspecto dela, né? O desenho dela vai ser diferente. Quando ele tiver que fazer a troca, e uma vez sendo lícito o dinheiro, você prova, não, eu ganhei isso aqui através de um trabalho que eu fiz, de uma palestra, de um show, um artista, de um show, ou você provando, você troca a moeda, né? Troca o dinheiro, $100 por $100 novos, né? Mas quem não tem como provar, por exemplo, um traficante, ele não troca, não valerá mais nada. Então, é aí que vão pegar todos. Por isso que eu falo, não se aborreçam com uns e outros viajando com aviões cheios de mala para levar para não sei aonde. Vocês acham que o Papa hoje, isso aconteceu hoje, né? Não sei que dia que isso vai lá no dia 4, mas foi no dia 28. Hoje o Papa disse não para quem quer enfiar dinheirinho lá dentro do Banco do Vaticano. Mas ele nem precisaria dizer não. É que foi bom, né? É bom para o nosso, né? Para o nosso sentimento, para o nosso coração. Aquece o nosso coração, né? Mas, na verdade, não tem mais importância. Aquele dinheiro nunca será deles. Todo o dinheiro que está enfiado em algum lugar, em algum banco, em algum buraco dentro da casa deles, eles não poderão. Sabe aquele cara da cueca lá? O cuequeiro? Então, cheio de, né, dinheiro. Pode até estar dentro da cueca,
tá? É melhor começar a usar como papel higiênico, porque não vai servir para nada. Eles não vão trocar esse dinheiro, não vai servir. E o mais estranho, o mais engraçado disso tudo, é que eu vou falar daqui a pouco. Peraí, eu vou falar. Então ele precisa fazer a troca. E aí, nesta troca, eles vão perder tudo, sentados em cima de verdadeiras montanhas de dinheiro. Eles estão sem poder usá-los. Porque se também tem algum sabido aí que anda vendendo todas as casas e os apartamentos na praia, tá vendendo tudo para ficar com tudo em dinheiro vivo. Eu não sei qual deles, porque eu também não prestei atenção. Mas eu comecei a rir sozinha, porque disso eu já sei que vai acontecer. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês hoje. E esse danou-se. Um outro dono de uma rede lixo aí pegou todo o dinheiro que ele ganhou lá dos States, na época lá das eleições, e ele comprou um iate de $1 bilhão, né? Que ele pegou o dinheiro, ele acredita que enfiado em alguma coisa, aquilo continua sendo dele. Também não vai ser, não vai poder usar, ele vai perder esse bem. Então eles estão cercados de todos os lados. Ou seja, bom, eles nem aqui ficarão, então não precisarão ter esse dinheiro todo, né? Mas né? E mesmo assim os seus descendentes, né? Que caramba, tanto dinheiro assim, fica até quantas gerações. Na verdade, nenhum deles vai precisar de nenhum dinheiro desse, se for de bem, né? Se for que não for igual aos descendentes, aos ascendentes, nem aqui ficarão, né? Então, não há para onde fugir. Por isso, eu digo, para que se incomodar? Para que se aborrecer com isso? Eles não têm ideia do que vai acontecer e como vai acontecer. Então, nenhum valor. Isso irá acontecer, já está acontecendo, né? E olha o que o Loirão anda fazendo, já é um caminho. Ele vem trabalhando nisso. Então é o seguinte, a questão do sistema financeiro quântico, ele é importante, muito importante, porque ele vai trazer a prosperidade para as pessoas, presta atenção agora. Vai devolver tudo aquilo que a gente pagou indevidamente nesta vida, principalmente os juros, como prestações, como a compra da casa própria, a compra de um carro, exorbitantes, sempre muito grandes, os próprios impostos. Tudo isso foi tirado de nós mesmos dentro das medicinas, né? A gente sabe que as doenças são criadas para a gente possa consumir tratamentos milionários, consumir planos de saúde, né? Produtos, o próprio remédio, que são empresas bilionárias, eles mesmos criam as doenças e criam a salvação. Como eles dizem, né? É remédios, é remediar e não curar, né? Então seria, se fosse uma cura verdadeira, seria curômetro, sei lá, alguma coisa, né? Não remédio, que vem da palavra remediar. A gente gasta em planos de saúde, né? Todas essas coisas. A gente vai receber de volta tudo isso, tudo isso. Tudo isso foi nos tirado indevidamente, né? Então as pessoas que pouco tinham, elas vão ter recursos também, né? E aquele pobre coitado da favela que nunca pagou plano de saúde, nunca pagou casa, nunca comprou carro, mas ele comprou remédio, comprou comida, comprou roupa, pagou a televisão na Casas Bahia e na Luiza, lá, Magazine Luiza, com juros exorbitantes. A televisão custaria R$1.000, ele pagou 2, 3, né? Mas eu divido em 24 vezes. Divido em 24 vezes eu compro. É tudo isso, tá? Então o dinheiro vai vir também até para verbas humanitárias, para aqueles que realmente
que não gastaram muito porque não tinham o que gastar, né? Mas tinha necessidade de alguma coisa. Então, todos que gostam de comprar nas Casas Bahia, Magazine Luiza, que pagam em 24 vezes com juros exorbitantes, e eles têm a cara de pau de dizer que é sem juros, porque eles já dão o preço com os juros pagos, né? Então, vão receber, tá? São os benefícios. Tudo vai vir para que as coisas comecem a mudar, tá? Essas mudanças são tão importantes para um começo diferente de uma terra regeneralizada, recuperada, que vai realmente mudar tudo. As pessoas não vão mais precisar trabalhar obrigatoriamente, tá? Hoje as pessoas precisam trabalhar porque são obrigadas, a verdade é essa, para viver ou sobreviver. Como é que a pessoa vai viver se não tem salário, né? Hoje em dia é assim, o salário só é dado pelo trabalho. É um trabalho escravo, porque a pessoa trabalha quase que a vida toda, porque são, em média, 8 horas por dia. Fora aí disso, ainda tem que trabalhar também dentro de casa. Tem o transtorno de ir e vir, que às vezes nos grandes centros levam horas, né? Então, boa parte da vida você fica ao entorno de um trabalho sem sequer um descanso necessário. Então, a verdade é que a gente trabalha mais da metade do tempo para ganhar salário de fome, né? E pouca ajuda, né? A gente depende de nós mesmos, não temos ajuda de ninguém. Então, isso é uma forma de manter a pessoa escravizada, porque ela está preocupada em sobreviver, né? Então, o sistema financeiro, esse novo sistema financeiro, vai libertar as pessoas. Mas não é só do sistema financeiro que vai libertar. O sistema financeiro ele vai proporcionar uma qualidade de vida e que vai mudar toda uma vida, toda uma estrutura do mundo, da sociedade, né, dos seres humanos. Então, vai mudar governos, vai mudar religião, o meio de transporte, eu já falei aqui sobre isso, vai mudar a energia. A energia vai ser livre. O Tesla já inventou isso há mais de 70 anos atrás. E que também a própria poluição não vai haver mais. Nós vamos ter aquelas tecnologias que o próprio Tesla trouxe e foram suprimidos. Por quê? Porque o outro método trazia lucro ao sistema. E o sistema do Tesla, da energia livre, por exemplo, que é uma delas, das invenções dele, não trazia lucro nenhum. É como o Wi-Fi. Você tem o Wi-Fi, você não precisa pagar. Quer dizer, o seu Wi-Fi dentro da sua casa você paga, mas alguém está pagando, essa que é a verdade. Eu tenho dentro da escola um Wi-Fi gratuito, mas o Estado está pagando. Alguém paga. Então agora o Wi-Fi vai ser como as ondas do rádio, vai? Né? Você sintoniza e ele pega aquela estação que você quer ouvir aquelas músicas. Mas e o que sustenta? As propagandas. Então, não vai haver nem a necessidade da propaganda, porque a energia, né, ela está livre, ela é livre, como as ondas do rádio no ar, elas estão no ar. Da mesma forma que você sintoniza as ondas médias, curtas e longas, que nem o FM, você vai sintonizar a energia que você precisa para acender uma lâmpada, vamos dizer assim. Então, vai ter curas assim em questão de minutos, né? O próprio cientista na época chamado William, eu estudei sobre esse senhor, era um cientista, ele era médico, né? Médico cientista, ele desenvolveu uma caixa e eu vi a foto, olha, não é tão longe assim, porque já existia foto. Eu vi, ele fez uma caixa enorme, né? De madeira, de madeirite, e que a pessoa ficava só com a cabecinha para fora. Eu vi a foto disso. E lá ele trabalhava energias, a pessoa falava o que ela sentia, ele como cientista já sabia o grau de quanto a pessoa precisava de energia. E ele ali gerava a energia necessária que a pessoa precisava para ver a cura do que era, seja do que fosse. Bom, ele fez os testes, chegou a curar pessoas, né?
com a energia, a vibração, porque tudo é vibração, e a pessoa ficava curada, e aquilo foi, como é até hoje, né, estudo tal, e depois sai na revista de cientistas, né, dizendo, ó, foi descoberta a cura do câncer, né? Mas, assim, cura do câncer através de um remédio caríssimo, 4 mil reais, 10 mil reais, né? Não, aquilo era de graça. Resultado. Levaram ele para um julgamento, porque, né, jogaram alguma coisa aqui para não dar errado, culparam ele daquilo, botaram ele numa cela e encontraram um belo dia ele enforcado. Lógico, é assim o modo operante da cabala, né? Mata-se, né? Quando está incomodando, mata-se. Ou faz que nem um Tesla, ignora, pisoteia ele tanto que ele fica jogado lá num quarto de hotel, sem dinheiro nenhum, sendo que tinha 520 e poucas, que aliás o FBI pegou todas, né? Aí quando a pessoa faz um evento e registra, esqueci o nome agora. Então, agora esqueci, não lembro. O FBI, na hora que ele morreu, que foi dada a morte deles, invadiram o quarto deles e já pegaram as 500 e pouco, na qual o Trump acessou e botou para funcionar tudo isso. Aos poucos está sendo liberado as invenções. As camas MEDs é a tal da cama que esse médico William inventou, tá? Claro, mais evoluída, mais adiantadas, né? Mas é aquilo que aquela já fazia naquela época, é o que elas vão fazer, né? E acabou o coitado sendo acusado de alguma coisa lá e foi achado numa prisão enforcado. Na verdade, tiraram a vida dele, né? Era ele, assim como Tesla, se tornou um perigo para o sistema, né? Então, o Nezara Gesara, ele vai trazer benefícios de princípio e a princípio por causa do sistema financeiro. Então, tudo vai ser baseado nisso, né? Mas vai cancelar toda a dívida ilegal das pessoas. As pessoas, mas eu nunca tive dívida. Não tem problema. Você não teve dívida, mas comprou coisas, né? Gastou dinheiro com remédio, pagou IPVA. Mas eu nunca tive carro. Pagou imposto predial, né? Você compra a casa e paga o resto. Para de pagar imposto predial para ver se tu não perde a tua própria casa que você comprou. Para quem? Para um sistema, né, que não pagou pela tua casa. Então, vai haver um governo muito enxuto, talvez que tenha assim 3% de pessoas para controlar perto do que tem agora, uns 3% do que nós temos de funcionalismo público agora. E vai ter assim 10, 15% que nós vamos pagar imposto. Todo mundo vai pagar imposto. Mas será 10, 15% em cima do que você tem, em cima do que você ganha. Tá? Olhem a diferença. Então, IPTU vai acabar, o IPVA vai acabar, o carro, tudo que você comprar, você paga o imposto uma única vez. O carro vai pagar imposto comprar o carro da fábrica. Né? A partir daí, se você vender o carro para uma pessoa que está comprando de segunda mão, ela já não paga mais imposto. A casa ficou pronta, você paga imposto em cima da casa para a construtora. A partir daí, quando você vender, não pagará mais nada, muito menos para cartório e coisas assim, né? Então, tudo isso vai mudar muito o sistema por um todo da forma da sociedade organizada em que vivemos. Aí alguém já questionou, né? Mas se ninguém vai trabalhar, vai faltar produto. Não, não vai faltar produto, porque você já deu para perceber que todo e qualquer construção, fabricação, ou seja lá, vai ser feita por energia taquiônica, e o que não for por energia taquiônica será por braços robóticos. Então, não haverá
trabalhador braçal, haverá outro tipo de trabalho, né? Ai, mas eu não tenho, não sei, você vai trabalhar naquilo que você gosta. Ai, mas eu sempre trabalhei a minha vida inteira, eu não sei o que eu vou fazer. Então, descanse. Uma hora vai aparecer para você, eu estou com vontade de fazer tal coisa. Mas isso não é trabalho, isso é ajudar o próximo, né, a conversar com pessoas mais... Isso é um trabalho, sim, social, né? Fazer o bem para alguém. Então, aos poucos, tudo vai acomodando, tudo vai se acertando, tá? As máquinas vão produzir e a abundância, né, finalmente virá. Então, as leis mudarão, né? O sistema público, né, mudará. Haverá só apenas 3 de toda essa contingente de pessoas para funcionar numa máquina inchada, né? E essa gastança toda. Acabarão, haverá, então será instalado também um tribunal internacional penal e de direitos, acabando com a justiça parcial que existe, porque essa nossa justiça não é, na verdade, uma justiça, né? Então haverá um tribunal central. Então o Loirão já está fazendo isso. A lei deles lá que funciona, ele está fazendo funcionar aqui no Brasil. Observem isso. Então, como nós estamos sem lei aqui, e sim uma forma de ganhar, de se vender sentença, né? Ele está fazendo valer aqui. Vejam o que está acontecendo. Então, toda essa aliança que está acontecendo na Terra, ela está sendo construída pela famosa, que eu já falei aqui, já expliquei, Aliança da Terra, que é, sim, composta pelo seres extraterrestres? Não. Por seres da Terra mesmo, e que foram montados lá atrás, né? Já expliquei aqui em algum vídeo lá para trás, e com a ajuda, sim, dos extraterrestres, dos espirituais, né? Os governantes assinaram, agora o mais engraçado, que essa lei que está vindo aí, né? Da lei Nezara e Gesara, o mais hilário, é que foi assinado lá atrás na ONU, numa reunião, e que adivinha quem assinou, que era presente naquela época do Brasil. Bingo! O nosso querido, né? Ele assinou, como é ignorante, não leu. Ou se leu, não entendeu. Devem ter, claro, né? Explicado a que veio aquela lei. Mas ignorante, como é, ele cavou ali a própria cova. Agora, vejam se não tem uma lei universal ali de Deus. A que faz, a que se paga. E agora está pagando rapidamente. Não é na outra vida como era antigamente. Agora é ali, ó, anos depois. Algumas décadas depois. E justamente na hora que ele menos precisava sofrer, que é na hora da velhice, né? Então, se ele não tivesse virado presidente novamente, ele não sofreria. Ele já tinha roubado o suficiente para gastar com a galinácea dele, né, pelo mundo aí, mas ele quis ter poder, né? Quis ter. E é ele que está sofrendo, né? O revés. Então vejam como a espiritualidade ela alinhava perfeito. Já falei isso aqui várias vezes. Nada é à toa, nada. Então é ele mesmo que vai sofrer na mão de uma lei que ele próprio assinou. Então isso foi em 2009, tá? Países que assinaram, talvez todos, né? Uma boa parte dos países são aqui não fala a quantidade, mas é uma quantidade enorme. É quase todos os países do planeta assinaram. Alguns ainda não assinaram,
mas são muito poucos. E também são aqueles países, como eu já falei, Luxemburgo, sabe? Suécia, Dinamarca, sabe? Os que já estão na quinta dimensão. E que também nem precisa. Essa mudança não vai haver nenhuma mudança para eles, né? Mas não vai ser preciso, não tem problema. Esses tribunais, sim, né, vão caçar 1 milhão de pessoas em primeiro escalão, mais de 1 milhão no segundo escalão, que faz parte da cabal, né, do comando dos Illuminatis, e serão todos removidos. Esses serão julgados, muitos deles, por crime contra a humanidade. Tá? E nesse julgamento por crime contra a humanidade, eles serão, o julgamento e a pena é de morte. Tá? Eles são remanescentes da cabal. Eles vão ser limpos daqui porque a limpeza começou no astral. E agora está chegando aqui na crosta terrestre, né, na Terra, sobre os que estão vivos agora, neste momento. Os que estavam na espiritualidade já foram, tá? Então agora a limpeza começou nos encarnados, que estão sobre a Terra. Então os políticos vão deixar os seus cargos, naturalmente, e vai haver, claro, uma nova, né? Aquele nome que a gente vai lá num papelzinho e agora ultimamente numa urna e aperta o botão verde. Se houver, tá? Se houver esse, talvez não seja em 26, talvez um pouco mais para 2030, porque todos estão dizendo que 2030 já não haverá mais. Se houver, serão só os iluminados, só os escolhidos. Já não entra mais toda essa corja velha, né? E corrompida. Então é como uma chuva que estava aí vendo, provada, fazendo barulho, e de repente a nuvem passou e o sol voltou, tá? Tudo isso será liberado e será tudo junto, misturado. É o que nós temos por aí. Ok? Eu pensei que eu ia conseguir fazer mais rápido, falei rápido, mas é tanto detalhe, gente. É tanto detalhe, fica difícil. Mas eu vou falando aqui aos poucos, não vou cansar. Se vocês quiserem que eu fale mais, deixa até um comentário lá embaixo ou faça a pergunta que eu posso responder né, pontualmente a dúvida. Mas vem muita coisa boa. Só que antes a gente tem que passar por esse pedacinho aqui que eu falei, né? Essa corja toda de pelo menos 2 bilhões de pessoas tem que ir embora. E para 2 bilhões de pessoas irem embora, tem que morrer muita gente. Como é que vai fazer isso? Terremotos, maremotos, aviões caindo, navios afundando. Tem que ser, né? Pandemia, panda, né? Panda solta, não pode falar. E por aí vai, né? Então, tem um porquê, gente. Não é só sofrimento e desespero. Tem um porquê, tá? A lei de Deus, ela tarda, mas não falha. E ela não é, assim, maldosa. Tudo que acontece. Ai, mas fulano era tão bom. Era tão bom dentro daquilo que você enxergava, né? Alguma coisa ele já andou fazendo, né? Lá atrás. Então, nossa, mas fulano matou a mulher de uma maneira... Ai, credo, um feminicídio. Por que será? Né? Por que a espiritualidade deu abertura para isso? Para esse ser chegar e fazer o que fez com a mulher? Porque talvez em outra vida... Gente, por isso que a gente não pode julgar nada. Porque a gente não sabe de nada, né? E até então aqui o que aconteceu foram provas e expiações. Acertos que viemos aqui acertar os últimos detalhes. Então, por isso que a tendência agora é piorar nas relações,
vai piorar muito, porque é o passar da régua em tudo. Todo mundo vai ter seu passar da régua. Tudo junto, né? Porque estamos chegando no final. Não dá para adiar mais. Então fica tudo muito volumoso, né? É muita gente passando a régua junto. Entenderam? Eu espero que tenha sido. Que a gente sabe há tanto tempo tudo isso, de repente eu atropelo. Então, por isso que eu estou pedindo. Caso eu tenha atropelado alguma coisa, deixado alguma ponta, deixa a pergunta embaixo, que eu respondo com o maior prazer. Que o meu trabalho aqui é justamente elucidar a quantidade maior que eu puder, né, ensinar, avisar, sei lá. Tá bom? Um beijo a todos, amor e luz, e até a próxima.